Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Vendo minha tela? Sim, Thiago. Boa, legal, ótimo. Qual que é a nossa missão de hoje, tá? Nossa missão de hoje é falar um pouquinho mais aí de malware. Será que a gente realmente sabe o que é um malware? Como é que a gente identifica? Como é que a gente corrige os problemas? Como é que a gente evita que ele entre aí nos nossos dispositivos? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Essa é só uma das aulas lá com que compõe a CompTIA Security Plus, né? Então, essa aqui é uma aula de degustação, tá? E a gente vai falar no módulo 2.3, que ele trata especificamente de malware. Essa aula vai ficar gravada, né? Ela vai para o YouTube depois, tá? Então, fiquem bastante à vontade aí, se vocês quiserem acessar o nosso YouTube, né? The Sev Academy. Lá no YouTube vocês podem ver todas as aulas gravadas que aconteceram no DCEV Academy. Beleza? Pessoal, como é que funciona aqui a CompTIA Security Plus, tá? A CompTIA Security Plus, ela é muito interessante porque ela tem uma série de recursos de educação bastante útil aqui para o pessoal, tá? Em primeiro lugar, quando vocês vão aí contratar um curso da CompTIA, vocês vão considerar que vocês vão ter o material básico, né? Então, o que vocês já estão habituados, né? O texto, os slides, né? Isso tudo fica numa plataforma lá da própria CompTIA, tá? Essa plataforma, ela é oficial da CompTIA, plataforma, e essa plataforma, ela pode ser acessada a qualquer momento, 24 horas, né? Ela já tem todos os textos, os vídeos e os exercícios, tá? Já tem isso. Outra coisa que vocês podem também contratar junto com a plataforma é o e-book, né? O e-book é realmente um livro aí em português, né, que vai te preparar aí para a certificação Security Plus também, né? É mais um recurso, tá? E tem um recurso que eu acho muito interessante, talvez o mais legal deles, que é os laboratórios, tá? O que é esses laboratórios? O laboratório nada mais é do que um espaço de educação onde a gente pode simular o que a gente está aprendendo. Isso é muito legal. É como se a gente estivesse acessando um servidor de verdade, uma máquina de verdade, um switch de verdade. Então, a gente sai um pouquinho da teoria e vai para a prática. Então, o recurso educacional da CompTIA é muito legal. Só que a gente sabe que as pessoas hoje, elas estão muito correndo, não tem tempo, né? E tudo muito online, às vezes as pessoas não se organizam para estudar, às vezes a pessoa não tem aquela motivação do time. E a gente criou um pacote adicional, que ele é extra a nosso treinamento, que é o nosso pacote de mentoria, tá? Mentoria. O que é mentoria, tá? A gente vai poder ter aulas comigo, com outros professores, professores de mercado. A gente preza muito por quem dá aula conosco, sejam pessoas que tenham aí o domínio do conteúdo, mas também tenham a vivência, né? São pessoas de mercado, realmente, que atuam em grandes empresas, Mercado Livre, Porto Seguro, Cypher, né? Que vão aí também participar dessas aulas e engrandece o network, engrandece o conteúdo de vocês. É um pacote à parte, né? E ao final aí desse ano, a gente vai ter uma formatura com todos os participantes. Então, fica o convite para você que quer estudar conosco, né? Você tem esses 4 recursos de educação, né? E o mentoria é o nosso grande diferencial, onde você vai estudar com o professor de verdade, vai ter encontros todo sábado conosco e além de uma formatura no final do ano, aí já tudo incluso, tá bom? Então, acho que é um convite para todo mundo pensar aí pensa em ingressar em cibersegurança, o Security Plus é o assunto ideal, beleza? Muito bem. Pessoal, quem quiser essa apresentação aqui que eu vou utilizar agora, tá? Vocês podem editar, vai ter comentários, fica bastante à vontade, né? Pode acessar o meu site, o tgetspayer.com.br, né? Lá fala um pouquinho aí de serviços e produtos que eu posso ajudar vocês, tá? Além do projeto da DCEV, a gente tem alguns projetos aí individuais que a gente pode tocar, então você pode acessar lá e saber um pouco mais sobre isso. E tem um campo lá de formulário que basta você preencher e solicitar essa apresentação que a gente vai mandar para você
na faixa aí 0800 sem nenhum custo adicional, tá? Só basta acessar lá e pedir. Tudo bem? Pessoal, assim, ó, eu não vejo vocês, tá? Hoje eu tô só com uma tela, então se precisar vocês escrevam ali, por favor, no chat e a gente pode interagir, né? Essa aula é para ser uma aula aí mais tranquila, mais conversada, então se vocês quiserem a qualquer momento interromper, fazer algum questionamento, vocês podem botar no chat. E aí o pessoal da DCF que está aqui junto, né, se puder intervir aí e fazer as pontuações que alguém está escrevendo, me ajudaria também, porque eu estou com um monitor só, tá bom? Beleza, vamos lá. Beleza, pessoal. Primeiro aí o básico, né? Vamos aí falar do que é o malware, né? Provavelmente muitos de vocês já escutaram o que é o malware. Deixa eu só tirar a telinha aqui do Teams, ótimo. Que é o malware, como é que ele se comporta, né? O que a gente está falando? Hoje o malware é sempre um software malicioso, tá? E o que ele atua? Normalmente ele vai atuar para causar algum tipo de dano, algum tipo de roubo de dados ou espionagem e até comprometer sistemas inteiros. Então a gente fala hoje, por exemplo, de supply chain, de ataque de supply chain. Então, às vezes aí um atacante que está mirando lá no fornecedor de água, lá no fornecedor de energia elétrica, lá de repente num distribuidor, né? Por quê? Porque quanto mais pessoas forem alcançadas através do ataque dele, maior o êxito que ele tem, tá? Antigamente, aí, quando a internet ainda era discada, as coisas estavam começando, era mais comum o ataque do tipo de dano, né? De causar um dano, de causar um prejuízo. Hoje em dia, está cada vez maior o roubo de dados, tá? Por quê? Porque hoje em dia o atacante ele quer dinheiro, né? Ele quer cobrar um resgate, ele quer expor aí algum governo, alguma empresa, algum projeto. Então, roubo de dados e visibilidade são os dois itens que mais têm aí aparecido no noticiário em termos de ataque de hoje em dia. E mas vamos começar bem do básico, tá? Vamos lá, o que são aí alguns tipos de malware que a gente pode falar? Tem um que provavelmente todo mundo já conhece, né, que é o nosso conhecidíssimo vírus, né? E o que o vírus vai fazer? Hoje o vírus ele é um software, né, que roda aí nos computadores. A família. Tenta imaginar quando alguém falar de malware, malware é a família. E dentro de malware tem um carinha chamado vírus, né? Normalmente ele se replica automaticamente. Ele tem algum tipo de código que é inserido no sistema operacional. Normalmente ele roda dentro de programas, arquivos, né? Então ele serve para quê? Para se propagar como se fosse um vírus de humano mesmo. Ele serve para contaminar uma máquina e se propagar, tá? Então é o tipo mais básico e o mais comum, né? Eles podem causar danos, né? Ou efeitos desejados aí para o seu sistema, tá? E o worms? Bom, o worm é uma variação aí dos vírus, né? Que ele tem uma característica muito específica, né? O worm, na verdade, o nome vem de verme, né? Que é um tipo específico de malware, né, que ele é autônomo, ele se autorreplica. Então, enquanto o vírus, por exemplo, ele depende aí de repente, um usuário se contaminar, clicar no executável, né, baixar um software pirata e contaminar sua máquina, o Worms não, ele é autônomo, ele se autorreplica, ele se autopropaga, isso gera um problema, né? Então, ele não precisa necessariamente uma intervenção humana, né? Ele tem aí uma forma de se espalhar. Isso já gerou sérios problemas, a gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente, né? Eu só estou querendo contextualizar vocês. E ele pode ser utilizado para instalar um backdoor, que é um outro tipo que nós vamos falar, também roubo de informações, dados sensíveis, excluir arquivos e muito mais. Tá? Então, o que é que a gente falou até agora, né? O malware ele pode se espalhar sem autorização do usuário, infectando outros sistemas automaticamente. Né? Quem aqui, por exemplo, nunca usou aí um computador da faculdade, por exemplo, e estava cheio de vírus? Era bem comum, né? Então, eu nunca gostei de usar máquinas da faculdade, eu preferi usar as máquinas minhas mesmas, que eu sabia o que esperar, tá? Uma outra variante
é o Trojan. Trojan é um cavalo de Troia, tá? O que basicamente o Trojan vai fazer? Ele é um software, muitas vezes que se parece legítimo, ele até às vezes funciona, né? Mas dentro dele tem alguma coisa oculta. Talvez vocês tenham visto o filme de Troia, né? O Cavalo de Troia. A ideia é a mesma, né? Então tem alguma coisa lá que funciona, seja lá um software, seja lá uma apresentação, alguma coisa que vocês julgam que é legítimo, mas por baixo dos panos está rodando ali um malware, né? Que ele pode gerar também alguns problemas, como a gente falou de backdoor e tantos outros. Então, Trojan é um outro tipo. E tem um que ele é menos popular nos dias de hoje, porque os controles estão maiores, mas antigamente vocês viam a todo momento o PUPs, né? Que nada mais são do que programas indesejados. Né? Daqui a pouco não é necessariamente um malware, ele não é da família dos malwares, mas ele consome a tua memória, consome o teu disco, consome a tua banda, né? Ele não é, tu não queria que ele estivesse rodando na tua máquina. Ele é potencialmente indesejado, ele te causa um transtorno aí, né? E daí você de repente tem que usar alguma ferramenta para removê-los, né? E eles funcionam muito parecido com os Trojans, no sentido de muitas vezes eles estão dentro de algum sistema. Muito comum nos dias de hoje, aí em joguinhos para celular, né? Quando a gente vai baixar o joguinho de celular, tem um monte de coisa junto, ele pede um monte de liberação, né? E às vezes ele tem um comportamento que a gente não gostaria que ele tivesse, tá? Então o celular, aí ele está bem propagado aí nos celulares, mas também tem para computadores. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar. Beleza, pessoal. Agora nós vamos falar aqui dos tipos de vírus de computador que a gente pode ter, né? Quando a gente fala de vírus, normalmente vai pensar no quê? Naquele mais tradicional, né? Aquele vírus que vai no pendrive, que vai lá no CD, no arquivo executável, né? Esse é um tipo. Mas existem outros também. Eu quero dizer quais são os tipos de vírus que existem hoje, tá? Existe o tipo não residente. Que é o não residente, tá? Ele é um vírus que ele está dentro de um arquivo executável, mas ele executa e na verdade, ele não chega a instalar ele em outras, um software, por exemplo, não é um software que instala no seu computador, ele é um arquivo que quando executado, ele contamina outros arquivos aí dentro do seu computador ou até, né, ele roda direto desse executável. Então, hoje em dia tem aplicações que rodam, por exemplo, de um pendrive, né? Isso pode acontecer, por exemplo, num caso de um vírus, tá? Então, pode ser que eu esteja executando um vírus direto do meu pendrive, sem necessidade de instalar ele, como se a gente fosse instalar alguma coisa no Windows, que a gente vai lá no avançar, 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 né? Não, eu posso só dar 2 cliques aqui no meu arquivo que está no meu pendrive, pum, né? Já rodei o vírus dentro da minha máquina, tá? Isso é possível de acontecer. Outro que é talvez ainda pior, né? Ele é um vírus que reside na memória RAM, tá? O que acontece nesse caso, né? Deixa eu ver, vou botar aqui no mudo, peraí. Só porque eu tô escutando alguém. Boa, muito bem. Desculpa, voltando aqui então. Tem aqueles que rodam direto na memória RAM, tá? Então, na verdade, esse é um problema por quê? Porque enquanto tua máquina está ligada, ele está na memória RAM e não é necessariamente um arquivo que está ali num executável, coisa assim. Ele está direto carregado na tua memória RAM e ele é mais difícil de detectar pelos antivírus convencionais, os mais modernos, que trabalham aí com comportamento, eles já identificam mais fácil. Mas os mais tradicionais não detectam tão fácil aí o que reside na memória, tá? E talvez o pior, né? Hoje em dia vocês talvez veem que as novas placas-mães têm todo um sistema de segurança que não tinha no passado. Quem aqui tem mais aí, tem cerca de 30 anos, vai lembrar que antigamente as placas-mães não tinha toda a proteção que tem hoje. Por quê? Porque não tinha tanto problema. Hoje em dia existe um tipo de vírus que funciona no boot da máquina. Então tenta imaginar que existe uma camada, a grosso modo, existe uma camada de hardware, e esse camada de hardware ele tem que acionar a nossa camada de software, que muitas vezes é o nosso sistema operacional. E esse vírus ele está aqui, ó, entre o hardware e o software. Então, ao iniciar o sistema operacional, o vírus já roda
e já compromete o teu sistema. Então é bastante complicado aí para os antivírus detectar e remover isso. Então por isso que as placas mães agora, né, já vêm com controle de segurança para evitar esse tipo de vírus. Tá bom? Então, são esses três tipos, basicamente: não residente, residente na memória e boot, tá? Lógico que pequenos grupos aqui ramifica para vários outros, a gente vai falar de vários outros, né? Mas o conceito básico que vocês precisam ter é esse por enquanto, tá bom? Muito bem, vamos aqui. Um que era uma praga aí algum tempo atrás era os vírus de script ou de macro, né? Se vocês vão ver, hoje em dia, o pacote Microsoft aí desativou os macros automáticos. Antigamente, os macros eram automáticos, né? Tu abria um Excel da vida lá, ele já executava o VB script e você acabava sendo contaminado por isso, tá? Então, isso reduziu, ainda existe, mas reduziu e ainda é um problema que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, eu vou lá e executo um malware sem saber, né? Eu posso estar executando um PowerShell. PowerShell é aquela sistema que veio substituir o command, né, do Windows. Para quem está familiarizado, aí se tu clicar Windows CMD, tu abre o command dele, né? E agora tem um mais moderno, que é uma forma de tu interagir com o sistema operacional por linha de comando, que é o PowerShell, né? Existem outros também, o Linux usa muito o SSH, o Bash, etc, né? E é uma forma de tu se contaminar. Se tu executares aí um executável que tem algum vírus, você pode estar rodando um PowerShell e comprometendo a tua máquina também, tá? Temos hoje problemas com JavaScript, porque hoje tudo que a gente trabalha aqui tem JavaScript, isso é um problema, né? Então eles se espalham muito forte, documentos, anexos de e-mail, página maliciosa, existem páginas maliciosas hoje, né? Que depois, ao final, a gente vai dizer como vocês podem se proteger, tá? Mas saibam que JavaScript é um problema também. Tem o VBA, que eu já acabei antecipando aqui, acabei falando para vocês, né? Que muitas vezes o VBA do Office, em especial o Excel, ele tem problemas aí, porque ele pode estar rodando um vírus no seu computador. E o PDF sempre foi um problema, né? Hoje em dia está mais robusto, mas ele requer uma atenção bastante grande, tá? Existem soluções, galera, que a gente vai falar no final, mas vocês têm que lembrar disso agora, que fica analisando aí a vulnerabilidade do seu equipamento. Então saibam que 90% dos incidentes de malware é por causa de falta de atualização. Então, aquela atualização bobinha lá do Adobe que eu não quero fazer, bom, pode ser um vetor de ataque para o seu dispositivo, pode ser aí que você vai pegar um vírus porque você não atualizou o seu Adobe. E é verdade, apesar de parecer uma coisa, entre aspas, bobinha, para a segurança, manter os sistemas atualizados é extremamente importante, tá, galera? Fiquem com isso na cabeça a todo momento, tá bom? Um caso específico aqui de Trojan, tá? É o Emotet, tá? O Emotet, ele é um Trojan. Lembra que eu já falei lá dos cavalos de Troia, né? Então, ele é mais voltado aí para o setor bancário, né? Ele é um Trojan, ele é propagável, né? E ele começou aí a se popularizar em 2014. Então, não é tão novo assim, né? Já tem aí 12 anos praticamente, mas ele é muito focado no setor bancário. E o que acontece na prática, tá? Por que ele começou a se tornar cada vez mais perigoso? Porque hoje em dia tem uma coisa chamada Malware as a Service. Eu não sei se vocês já conheceram, tem o Ransomware as a Service, tem o Malware as a Service, mas basicamente é o seguinte: eu posso ir hoje lá, né, eu trabalho na Deserve, né? Eu tenho alguma rusga aqui na Deserve, eu quero prejudicar a empresa, eu vou lá na Deep Web, contrato um malware as a service e rodo dentro da Deserve lá. Então eu posso comprar um malware e rodar dentro da Deserve e gerar um problema com isso. Então, olha só a sacada que os caras estão tendo aí, né? Os bad guys, né? Estão tendo aí, vendendo soluções como essa que podem gerar um prejuízo bastante grande, tá? E como é que ele funciona normalmente, tá? Normalmente ele funciona no que a gente já conhece de phishing, né? E-mail, né? Então, o que acontece?
Normalmente ele vem com um anexo, né? Nesse nosso exemplo aqui a gente está falando de um Word, mas poderia ser qualquer anexo malicioso, tá? Dentro desse anexo tem algum tipo de macro, lembra que a gente falou antes dos scripts? Então, a pessoa recebeu um e-mail que tinha um Word, executou esse Word tinha uma macro que chamou esse motet, instalou, e a partir daí, né, ele fez esse download, baixou o código malicioso e já instalou na máquina que foi contaminada. Pronto. Né, a partir daí, você já está aí suscetível as mais diversos problemas de segurança. Por exemplo, né, um atacante pode acessar a sua máquina remoto, ele pode, de repente, como ele é muito forte nesse setor bancário, ele pode simular aí uma transação bancária, ele pode fazer uma série de coisas aí sem o seu consentimento e você vai gerar um prejuízo bastante grande para você, tá? Tem grupos hoje de atacantes que estão misturando essa estratégia com o ransomware. A gente fala um pouquinho de ransomware, mas só para antecipar aqui, eu posso utilizar mais de um tipo de ataque junto. Né? Então, o ransomware também está rodando um trojan. Olha só, os caras estão fazendo as duas coisas juntos, tá? Só para você ter uma ideia aí, os Estados Unidos ele teve um custo de mais de US$ 1 milhão por cada incidente aí que o Emotet gerou. Tá? Então, é bastante crítico, bastante preocupante esse cara aqui, né? E percebe que ele começa de um ataque de phishing, que é um ataque específico de eu propagar aí algum tipo de malware via e-mail. Eu usei uma estratégia de scripting, que foi o slide anterior, né? Eu vou lá e rodei um código malicioso no sistema e agora aí o meu Emotet contaminou minha máquina e o atacante vai conseguir fazer o que quiser com a minha máquina. Então, olha a sequência. Então, por isso que na chamada dessa aula, a gente falou para vocês. Será que a gente realmente sabe o que é malware? Porque o malware, a gente às vezes pensa ele como uma coisa isolada, e não. A gente tem que tentar imaginar uma sequência de fatos, né? A gente tem uma disciplina em cibersegurança que é o Threat Intelligence, né? Que tem essas etapas do ataque, né? E a gente tem que tentar se botar na sandália lá do atacante e pensar como é que ele faria para rodar. Seria muito difícil ele rodar direto um Trojan numa máquina. Ele tem que ter todo um processo aí para levar o usuário talvez a rodar e o próprio usuário se contaminar. Tá? Então, fica aí essa reflexão para vocês nessa aula de hoje, tá? Eu prometi que a gente falaria mais aí de Worm, né? Porque o Worms, ele é muito comum hoje em dia, então não tem como não falar dele, tá? Primeira coisa que nós vamos falar dele aqui, tá? Muitas vezes, se ele... antigamente, as redes eram no mesmo segmento de rede. Então, tinha lá uma indústria que tinha um barra 16, ou seja, todos os computadores das máquinas do mesmo ambiente estavam no mesmo segmento de rede. E aí talvez tem alguém no nosso público aqui que não seja tão técnico e pergunte, tá, e daí? E daí que tá todo mundo no meu segmento de rede, né? O que importa isso? Importa que quando uma máquina é contaminada por um worm, por exemplo, ela tenta se propagar, né? O que a gente chama de ataque lateral. Então, daqui a pouco, a máquina A foi contaminada e ela tenta acessar a B, a C, a D. E se todas as máquinas estão no mesmo segmento de rede, todas as máquinas se enxergam. Ou seja, o worm fica mais fácil para o worm se propagar, tá? Se eu tenho pelo menos uma estratégia de segmentação de rede, pelo menos eu posso até perder um setor. Pode ser, eu perdi, por exemplo, o setor lá de RH, faz de conta, né? Pode ser que o RH recebeu um currículo que tinha um Word e no Word tinha um worm, né? Pode ser, e daí contaminou todo o setor de RH, mas pode ser que o setor financeiro não foi contaminado se eu tiver uma estratégia de segmentação de rede. E como é que eu faço isso? Eu posso ter uma solução como o Sophos Firewall, né, e usar uma estratégia de VLAN, que é essa segmentação de rede, tá? Então, nem sempre o nosso público é muito técnico, eu não quero aprofundar nesse assunto, mas tenho isso em mente, né? Eu posso reduzir o meu perímetro de ataque. Se eu for perder, eu perco só um pedacinho, eu não perco a organização inteira. Então, eu fatio a minha empresa em vários setores ali com essa estratégia de VLAN e eu reduzo a chance de uma propagação dentro da minha rede, tá? Muito bem.
que o Worm vai explorar? Lembra que eu falei lá do Adobe? Eu usei o Adobe, mas tem outros tantos, tá? Não é só o Adobe. O Windows tem problema. Eu estava lendo hoje de manhã que uma da atualização do Windows nova tá com problema, também uma falha de segurança, tá? Então, qualquer sistema, qualquer software, um SAP, um TOTOS, não importa. Qualquer sistema, ele é suscetível a ter falhas, vulnerabilidades em seu sistema, tá? Então, muitas vezes esse worm ele já conhece a sua vulnerabilidade. Então tem uma coisa chamada CVE. Vocês podem procurar aí, CVE. Tem todas as vulnerabilidades conhecidas estão lá na CVE. E a CVE e algum número aqui, né? Então tem lá a CVE para o SQL Server, tem lá o CVE para Windows 2023, etc. Tem qualquer risco ou vulnerabilidade que teu software tem lá no teu CVE. E esse Worms vai lá e vai explorar essas falhas já conhecidas também. Normalmente ele tem uma propagação rápida, né? Como eu falei, ele contamina uma máquina e automaticamente ele tenta contaminar outras. Essa é a premissa deles. E muitas vezes eles usam isso para botnets. O que é botnets? Tenta imaginar lá que existe um atacante. Esse atacante é um atacante. Então, o poder computacional dele é um. Vamos desenhar aqui. Tá? Então, esse atacante ele é um só. Mas, o que vai acontecer? Se ele consegue criar uma bootnet, a partir dessa máquina do atacante aqui, toda máquina que ele conseguir contaminar, nesse nosso exemplo de worm, vira um escravo dele. Tá? Então, eu vou botar escravo, escravo. Então, toda máquina que ele conseguir contaminar com esse worm vira um escravo dele. E daí, quando ele for fazer um ataque, por exemplo, lá para um site, ele vai acessar o site, por exemplo, lá do Google, né? Quando o atacante atacar o Google, por exemplo, ele não vai atacar um só. Ele vai atacar com toda a botnet dele. E esse ataque a gente chama de DOS, que é o ataque de negação de serviço distribuído. Então, são várias máquinas atacando o mesmo alvo de uma única vez. Tá? Lógico que o Google é um gigante, né? Ele suportaria esse ataque provavelmente, mas tem empresas que não. Tenta imaginar a minha empresa, a sua empresa, que tem um ou dois servidores, né? Provavelmente o seu site cairia, não suportaria isso de maneira alguma, tá? Então, o Worms é um vírus que anda sozinho pela rede, procurando computadores vulneráveis para infectar. Beleza, pessoal? O conceito ficou claro? Legal. Vamos seguir aqui. Eu quero trazer um caso concreto aqui, tá? O Conficker, né, ele foi um caso muito popular aí no ano 2008, tá? Então ele tem uma vulnerabilidade que ele explorava, que é o MS08067, tá? Máquinas Windows, né? Por que Windows? O Windows tem um papo assim, ó. Windows é o mais inseguro. Vocês acham isso mesmo? Não é assim, galera. Não, não é sobre o Windows ser mais inseguro. O atacante, ele sempre vai focar naquele tipo de usuário que tem mais, né? São mais usuários Windows, né? Então é mais Windows Server, é mais Windows Desktop, né? Então, hoje em dia, em termos de servidor, o Linux passou. Mas ainda o ambiente Microsoft é bastante grande, todo mundo conhece o Windows, todo mundo já usou ou tem em casa, né? Então, não é que a Microsoft é mais vulnerável, é simplesmente que ela é mais popular. E daí o atacante ele foca porque ele quer fazer volume. Ele quer fazer volume porque ele quer, nesse exemplo aqui que a gente criou, ele quer criar, por exemplo, uma botnet. Tá? Então, não se equivoquem achando que um sistema operacional é mais seguro do que o outro. Por exemplo, o Mac já tem malwares para Mac. Antigamente não se tinha. O que mudou? Está mais popular agora. É mais fácil achar pessoas que usem MacBook ou macOS qualquer, né? Então, fica esse pensamento aí. Voltando para o Configure. Pessoal, executamos lá o Configure, tá? Começou, a gente executou numa máquina qualquer. O que ele vai automaticamente fazer? Ele vai explorar essa vulnerabilidade aqui do Windows, conforme a gente falou. Então, ele rodou, ele já automaticamente ele já tem uma série de instruções que sabe muito bem como explorar essa vulnerabilidade de uma maneira muito rápida. Então, ele já vai atacar a máquina onde ele sabe que tem um ponto fraco. Beleza. Conseguiu instalar o arquivo malicioso?
né, o worm teve sucesso, ele vai começar a varrer a rede. Então, muitas vezes, em uma organização, ela usa a mesma versão de Windows para todas as máquinas, concorda? Se eu tenho um Windows lá 7, tem empresas que ainda têm Windows 7, galera. Em todas as máquinas, bom, eu contamino uma, o malware vai tentar fazer uma varredura em rede e procurar outros sistemas iguais. E muitas vezes, como as empresas procuram ter sistemas homogêneos, pode ser que tenha outros sistemas com a mesma vulnerabilidade, tá bom? E aí, ele contamina outras máquinas. Tá? Então, essa é a jornada do malware. É isso que vocês têm que ter em mente quando vocês quiserem proteger. Segmentação de rede, patch sempre atualizado, né? Ficar ligado nas últimas vulnerabilidades exploradas e malwares novos também. Tá bom? Ficou claro aqui a jornada do Conficker? Eu não estou vendo vocês, então acredito que sim. Alguma pergunta? Vocês querem botar alguma pergunta no chat? Vamos lá. Tiago, tem um pessoal colocando no chat, o Rafael Fernandes e o Samuel. Qual é a pergunta? Pode ler, por favor. O... Não é uma pergunta, mas o Rafael falou ali que não, e é o que tem mais foco. E o Samuel confirmou que sim. Legal. Imagino que foi a parte que eu estava falando do Windows, né? Isso, sim, no sentido de que ficou, do sentido que ficou claro. Ah, legal. Ótimo. Muito bem. Legal. Pessoal, ATP é um ataque muito interessante para quem é da área de cibersegurança, no sentido de a gente entender como ele funciona. Porque lembra que uma das coisas que eu falei lá no início é a gente fazer uma espionagem, né? Então, existem jeitos hoje em dia de um atacante comprometer uma máquina, mas a gente quer só que o atacante só quer ficar espiando o que acontece ali, tá? Então, vamos ver primeiro como funciona o ataque de serverless, fileless, né? Ou seja, sem arquivo, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do ATP, tá? Vamos lá, então, funcionando de um ataque sem arquivo. O usuário ele vai executar um script malicioso. Então, muitas vezes, esse script malicioso está injetado no meu e-mail, no meu download, ou qualquer outro software malicioso, como, por exemplo, um Trojan, tá? Esse script chama lá um malware. Esse malware, ele é executável. Ele é executável em nível de memória. Aqui está um detalhe, não salva nada. Porque lembra que a memória... O que primeiras aulinhas lá de técnico de TI que a gente faz, né? A memória, ela é um tipo de dispositivo que armazena informações temporárias. Então, se eu desligar meu computador agora, todas as informações que estão na memória, elas desligam. Então, para que eu possa ter essas informações depois, eu tenho que ter alguma coisa gravada no meu disco, né? Então, a memória funciona ali só enquanto a minha máquina está ligada, né? Talvez vocês pensem, não, mas é muito mais complicado que isso. Eu sei, né? Eu não quero problematizar agora o funcionamento do hardware, né? Mas tem aí uma complexidade um pouquinho maior do que eu falei, né? Mas só tem isso na cabeça. A memória, hoje, ela tem dados efêmeros. Se desligar a máquina, perdeu os dados ali, beleza? O que vai acontecer? Esse malware aqui, ele foi lá e nesse nosso exemplo, ele alterou chaves de registro do Windows, tá? E daí usou aí um PowerShell, por exemplo, lembra que a gente falou lá de scripts, e fez alguma ação maliciosa, como baixar um payload, um controle remoto ou roubo de dados, tá bom? E o ATP, ele é uma variante de malware que é muito interessante, por quê? Porque o atacante, ele consegue acesso a algum sistema, mas ele não gera, assim, ó, nenhum problema, ele não para nada, ele só fica ali quietinho, espionando, né? Tem um caso documentado aí pela Sophos, já é um caso mais antigo, de 2014, no porto aí de Los Angeles, tá? O Porto de Los Angeles é um dos maiores portos do mundo, tá? E um atacante conseguiu acesso ao sistema de controle ali das docas, né, onde fica ali os containers desse porto, tá? Ele não gerou nenhum problema, mas um ponto específico, um container, ele deixou invisível para o sistema. Um container só. Por muito tempo. Esse ataque ele durou anos, meses, na verdade, meses, né? E daí
eles não sabem hoje em dia por que é que ele escondeu um container só. Um atacante teve todo um. Olha, tenta imaginar em termos de trabalho para o atacante. O atacante conseguiu acesso a um dos maiores portos, que não deve ser fácil, deve ser difícil pra caramba. Conseguiu acesso ao sistema de gestão do porto. Teve um específico lugar lá que tinha um container e escondeu um. Então, o que eles estavam especulando, né? Poderia ter um lugar que tráfico humano poderia ser utilizado para tráfico humano, tráfico de armas. Né? Então, tudo que passou naquele porto, naquele ponto específico, não foi visto por nenhum canal. Olha o risco aí que se tem, até para a segurança nacional dos Estados Unidos, que se teve, né? Era um ponto aí cego aí no porto de Los Angeles, poderia ser droga, poderia ser uma série de coisas. Tá? Então, é, o ATP ele é perigosíssimo, por quê? Por causa de ele não gera um prejuízo. Muitas vezes ele utiliza alguns tipos de brecha chamados zero day. Zero day é que não se conhece ainda aquele tipo de malware, é um ataque novo. Né? Então, ataque do tipo zero day não tem vacina, não tem nada, a gente nem conhece isso. Ele começou agora, faz de conta que ele começou agora, a gente chama de zero day, porque a gente não tem nenhum conhecimento prévio daquele ataque. Tudo bem? E daí, como é que. Daí você deve estar perguntando, tá, mas como é que eu faço, né? Eu sou aqui um defensor e eu preciso detectar o ATP. Como é que eu faço, né? Não tem outra forma a não ser tu conhecer muito bem a tua rede, tu medir tudo que acontece na tua rede. A mensuração é o que vai te proteger na tua rede. Quanto aí de tráfego de rede tu tem normalmente? Qual é a origem e destino? Né? Por exemplo, eu sou uma empresa do Brasil e só faço negócio no Brasil. Faz sentido eu receber um acesso de uma China, de uma Coreia do Norte, de uma Rússia? Será que faz sentido? Provavelmente não faz, né? Beleza. Como é que é feito esse acesso, né? Eu tenho pelo menos uma VPN, hoje em dia tem soluções mais avançadas. Eu tenho o ZTNA, né, que funciona aí no nível de aplicação. Hoje a Sophos tem o Sophos Workstation, por exemplo, é uma solução que vai em cada máquina, na máquina, tu usa o navegador e só pode trabalhar dentro daquele navegador. Então, se eu usar o meu Salesforce, é por dentro do navegador. Se eu usar o ChatGPT, é por dentro do navegador. Por quê? Porque a Sophos garante que tudo que acontece dentro daquele navegador é seguro e é validado para a empresa. A empresa autoriza aquele acesso. Então, implementar uma série de controles de volumetria e de segurança para ter o mínimo de recurso, tá? Para defender aí um ATP, que é um ataque persistente. Beleza? Pessoal, a gente volta naquele ponto lá que a gente falou que muitas vezes pode ser utilizado aí um PowerShell. Opa, pode ser utilizado um PowerShell, né? E ele funciona em nível de memória, tá? Então, é muito difícil detectar isso aqui, tá? Outros que estão evoluindo bastante são os spywares e os keyloggers, né? Quem é da época aí de baixa key, lembra? Né? Toda hora tinha lá um spyware, alguma coisa querendo monitorar, né? E hoje em dia não é tão simples, porque os navegadores mais modernos bloqueiam. Até ver um lugar que é problemático, celular. Tá? Então, aí, lá no passado, os primeiros vírus, né, eles eram criados para demonstrar falhas e danos, né, como apagar arquivos, sobrecarregar redes. Agora, o foco é a replicação em larga escala. E o que mudou, né? Mudou o crescimento do comércio digital, os atacantes perceberam que o malware poderia ser utilizado para ganho financeiro, tá? E o spyware, ele não necessariamente vai gerar uma parada no seu sistema, né? Teve lá o Proteus, não sei se vocês lembram aí, né, num caso muito crítico que aconteceu, foi da Rússia, né? A Rússia atacou, se não me falha a memória, os Estados Unidos, não me lembro exatamente qual foi o contexto, mas eu me lembro que o nome do spyware era Proteus, né? E o Proteus tinha acesso aí a tudo, a câmera, os dados do celular, tudo, localização por GPS, muito interessante esse ataque, procurem aí, tá? E isso é um problema, problema de privacidade, problema de confidencialidade, integridade, tudo, né? Tudo. E tem um sistema aí que
foi bem famoso também, né? Que é o Keylogger, né? O Keylogger, ele é um sistema que registra tudo que acontece na tua máquina. Engraçado que hoje em dia existem soluções que vou chamar assim idôneas, né? Que utilizam técnicas parecidas para monitoramento de usuário. Tem aí, viu a notícia do Itaú, que o Itaú demitiu mais de 1.000 funcionários por não estava nem mexendo no mouse e tal, né? Eles usam técnicas muito parecidas com o Spyware e com o Keylogger, né? E o nome bonito é UBA, né? O que é UBA? É User Behavior Analysis, né? Análise de comportamento do usuário, que usa muito parecido isso aqui, tá? É muito parecido isso aqui. A Desev, ela comercializa uma solução chamada TerraMind, né? Que serve para verificar o que o usuário está fazendo. Só que a tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O TerraMind, ele é para o bem, né? A gente quer saber, bom, a produtividade dessa pessoa, ela está fazendo o que ela deveria fazer, ou ela fica perdendo tempo em rede social, ou ela não sabe trabalhar, de repente ela é uma pessoa que está em treinamento, eu quero gravar a tela dela para saber o que ela está fazendo, eu quero saber que tipo de acesso ela tem. Ou, o mais importante, às vezes essa pessoa ela pode ser aí um risco para a organização, porque daqui a pouco ela está mandando, sei lá, uma planilha de cargos e salários para o seu e-mail pessoal, né? Então, o TerraMind tem dentro dele um DLP, que vai alertar e vai impedir, ó, o Thiago está tentando mandar ali uma planilha de cargos e salários por e-mail pessoal dele, né? Bloqueia aí, notifica o gestor, toma alguma medida, tá? Então, eu estou trazendo essa informação só para vocês terem ideia que tecnologia, a tecnologia por si só não é nem bom nem ruim, o uso dela que pode ser boa ou pode ser ruim, e conforme eu uso ela tem um nome diferente, né? No caso aí, quando é uma coisa ruim, é um spyware, um keylogger, e quando é uma coisa boa, ele pode chamar de repente um BA, né? Que usa estratégias parecidas, não são iguais. Muito bem. Aqui eu trouxe um baixo aqui, né? Que a gente falou antes, né, para vocês terem essa nostalgia de quem é dessa época aí, né? Então, o baixo aqui foi um site bastante popular aí, vou chutar, 7, 8 anos atrás, né, que tudo que é de baixar, tu tinha que procurar lá. Tipo, eu quero baixar um Adobe, baixava por lá. Quero baixar um WinZip, baixava por lá. Então, tudo que era download se fazia por lá, né? E daí, o que era chato ali, porque tinha tipo um instalador dele, né, que sempre estava com adware. Né? Adware, ele não é necessariamente um, um, um malware, mas ele é aquelas propagandas, aquelas coisas que ficam gerando banner, que fica gerando ali propaganda indesejada, pop-up, enfim. É, realmente é um jeito que eles geravam, aí monetizavam o site dele de download, mas geravam um transtorno para as máquinas, porque a máquina perdia performance, daqui a pouco estava cheio de coisa aparecendo na tua tela que tu não queria, tá? É isso. Então, Spyware, para ficar muito claro isso, Spyware, monitora a atividade do usuário, captura screenshot, ativa a câmera e microfone e redireciona para sites falsos. Keylogger, registra todas as teclas digitadas para capturar senhas e dados sensíveis. Hoje em dia tem a Screenlogger. A Screenlogger, ela é uma variante da Keylogger, mas ela fica tirando print screen de onde o teu mouse está clicando, né? Então, por exemplo, estou lá no banco e às vezes eu tenho que clicar em alguma chavezinha lá no banco. Então, ele fica tirando print screen de onde eu clico, tá? E Adware, ele modifica a configuração do navegador para exibir publicidade ou rastrear usuários. Tá bom, galera? Então, isso aqui é só alguns que a gente tem que pensar, tá? Tem aqui também as backdoors, que eu já briefei vocês, eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas basicamente, uma backdoor ele vai abrir uma porta, entre essas porta dos fundos aí para um atacante. O atacante, quando ele quer ter acesso à minha máquina, ele precisa de uma brecha. Então pode ser que eu recebi um malware que abriu essa brecha e através dessa brecha aí o meu atacante vai conseguir explorar, né, o meu computador, poder roubar dados, executar comandos e até outros malwares, porque o atacante já tem acesso à minha máquina, então ele pode fazer o que ele quiser, né, pode rodar outros malwares também. Variação do Trojan
é o RAT, né? O RAT, ele é um sistema que, como se fosse um Trojan, mas ele permite acesso remoto, tá? Então, o Trojan contaminou a minha máquina, rodou lá um backdoor, e através disso ele pode começar a rodar aí sistemas de forma oculta, tá? A gente não vai poder ver. Então aqui alguns exemplos só, né? Aqui um print screen aqui pode mudar a porta, mudar a senha, né? Desconectar, entre outras coisas todas que a gente pode fazer. Isso é bem interessante, isso era mais comum na época do Mirk, né? Não sei se alguém aí é da época do Mirk também, né? Isso era um ataque bem popular, porque de repente o cara mandava lá, ó, quer ver uma foto minha? Ele mandava o fotos.exe lá para a pessoa executava e contaminava sua máquina, tá? Então, mas é uma variante do Trojan aí possível, tá? Falamos já um pouquinho de bootnets, né? Então, o que que a gente tem de diferente aqui que vocês precisam saber, né? Bootnets, lembra que eu falei? Eu tenho uma máquina mestre e vários escravos aqui, e esses escravos fazem o que eu quiser que eles façam, tá? Eles não precisam estar sempre respondendo para o mestre, né? Pode ser que boa parte do tempo eles estejam funcionando normalmente, mas quando o mestre definir, vamos atacar um site, vamos derrubar um sistema, tá aí toda a bitnet responde ao mesmo tempo, tá? Isso é bem utilizado para quê? Para o DDoS, né, que é o Distributed Denial of Service, que é um ataque de negação de serviço distribuído. Pode ser também, né, que o atacante queira contaminar a minha máquina para disparar spam, né, porque ele precisa ficar mandando spam ali para manter o ciclo de contaminação via phishing, por exemplo, ativo. Posso utilizar aí a distribuição de malware também e até, galera, mineração de Bitcoin, né, ou de criptomoedas, não é só Bitcoin, né, mas hoje em dia as Smart TVs estão mais seguras, mas não sei se vocês lembram aí, há mais tempo atrás, tinha ataques que instalavam aí mineradores de Bitcoin dentro das Smart TVs. Então, muito interessante esses estudos de caso aqui, tá? Lá no início da nossa apresentação, a gente falou de um tipo de vírus, de malware, que ficava no boot, lembra? Então tá, então agora nós vamos dar um nome para esse cara. Normalmente a gente chama esse cara de rootkit. Rootkit, ele é um malware aí que se esconde dentro do sistema operacional, mas ele é ali na parte inicial do sistema operacional, tá? Então, ele tem um nível de privilégio bastante grande, né? Porque o sistema operacional ele precisa de um usuário específico para subir todos os serviços. Então, esse rootkit, ele funciona como se fosse um serviço fundamental do meu sistema operacional, por exemplo, tá? Ele pode modificar todo o meu sistema e ele é muito difícil aí de detectar. Como eu falei, métodos tradicionais, aí antivírus tradicionais, eles têm dificuldade de identificar, porque ele fica no mesmo nível de um sistema operacional. O nível que ele funciona é muito baixo, ele é escondido dentro do sistema operacional também. Então, fica a atenção aí para os rootkits que a gente tem hoje em dia, tá? E como é que funciona um sistema operacional normalmente, né? Ele tem níveis, tá? Então, tenta imaginar que você, a gente que está usando nosso sistema operacional aqui, normalmente a gente usa num nível de usuário, tá? Se alguém de vocês está usando máquina no nível de administrador, eu não recomendo. Por quê? Caso o seu usuário seja comprometido, pode ser que o atacante use o seu próprio usuário para gerar prejuízos ainda maiores, porque o administrador pode fazer coisas que o usuário comum não poderia. Então, procurem não utilizar o sistema operacional de vocês no nível administrador. Tudo bem? O usuário comum tem acesso limitado. Ele não consegue fazer configurações aí no sistema. Já o administrador pode. Nossa, o administrador ele pode fazer alterações no sistema, sim. Por isso que a recomendação é não usar usuários no nível de administrador. Tenta usar a regra, galera, é a menor permissão possível para a pessoa poder trabalhar. Então, se tem algum prestador de serviço aqui, vocês talvez já escutaram de um gestor lá, eu quero tudo liberado para mim. Olha, a gente como especialista em segurança de informação tem que dizer, eu posso liberar tudo para você, mas saiba que você é o principal risco para sua empresa, né? Porque através do seu login vai ser prejudicado todo o sistema da empresa. Então,
O ideal seria que usuários tivessem o menor nível possível aí de segurança. Inclusive, o time técnico, tá? Será que o meu N1 precisa ter um acesso administrador? Talvez ele não precise. Então, meu N2 precisa um pouquinho mais de permissão, mas talvez o administrador eu reserve só para o meu N3, só para o meu sênior, tá? Pense nisso. Isso é uma coisa que vocês podem estruturar, né? Essa questão de permissionamento, né? Existe a ISO 27001, que a gente já falou várias vezes aqui dentro, que ajuda vocês a entender quais são os ativos críticos, quais são os controles que você vai botar em cada ativo, e uma das coisas é a definição de permissionamento adequado, né, às funções da pessoa, tá? E o mais baixo no sistema operacional, a gente vai falar sempre do nível do sistema operacional. Nesse exemplo aqui que eu trouxe o Windows aqui, tá? E é aqui que o rootkit ele contamina. Então ele vai funcionar num nível mais baixo possível de permissionamento, abaixo inclusive do administrador. Então, às vezes, quando você é contaminado por um malware do tipo rootkit, você não consegue desinstalar ele. Porque ele tá no nível de sistema operacional. O próprio sistema, você não consegue deletar o sistema operacional, você vai ter que formatar a sua máquina. Tá? Então, essa é uma sugestão aí que a gente traz. Tá? Então, dicas que vocês podem perceber. Né? Normalmente, eles se disfarçam em processos de nome semelhante. Tá? Então, vamos supor que o legítimo é do run 1132, mas ele pode fingir, aí, em vez de aqui, ó, em vez de botar ele botou dois L's. Ó. Parece ser a mesma coisa, mas é diferente. Tá? Então, fiquem ligados, olhe o processador, olha o processamento da sua máquina, quais são os serviços que está rodando, dá Alt Ctrl Delete, vai lá em gerenciamento de serviços e vê o que está acontecendo ali, tá? Verifica se está tendo alguma alteração nos registros do teu Windows. E aí, sempre se preocupe em instalar softwares originais. Não usa software pirata, software sem licença, né? Não baixa coisa aí do sobrinho, né? Do Mercado Livre. Cuidado. Cuidado, você pode estar tirando um problema para você mesmo. Tá? É sério, esse aqui é um problema sério. Tá? Como é que o rootkit vai trabalhar além disso, tá? Quando um rootkit ele consegue comprometer um sistema operacional, ele pode chamar, por exemplo, via API, via API, né? Ele pode manipular alguns arquivos do sistema operacional via API. Então você tem um tráfego aí na sua máquina anômalo. Lembra que eu falei da rede, de a gente estar monitorando o que acontece na nossa rede? Tem um comportamento estranho aqui, tem um tráfego estranho, pode ser sinal que a sua máquina tenha, por exemplo, um rootkit, né? Olha os processos, gerenciar tarefas e tem sistemas de rede que você pode utilizar como o NetStat para ver portas abertas, PS e TOP para ver quais são os serviços que estão rodando também, tá? Por padrão, o rootkit ele quer se esconder, não quer ser descoberto, tá? Então, muitas vezes ele acaba limpando os logs do sistema. Então, muitas vezes vocês vão ter que detectar o rootkit com uma ferramenta externa. Porque se você for olhar logs especificamente, ele fica se escondendo, não aparece o comportamento dele, né? Não aparece que ele está fazendo uma chamada para fora, por exemplo, da sua rede, né? Via log, né? Você vai ter que olhar isso via rede. E sempre considere que você tem aqui pelo menos 3 níveis de execução, tá? O kernel, ele é o mais baixo, né? É o que vai funcionar junto com o teu hardware mesmo, os teus drivers e as tuas aplicações, tá? Então, o que o rootkit vai atacar vai ser o nível de kernel, vai atacar o mais baixo, o nível mais baixo, o nível que vai se comportar, se comunicar, aliás, com o teu hardware, tá bom? Apesar de a gente ter dado uma ênfase nisso aqui, para quem comprar máquina recente, de pelo menos uns 5 anos atrás, as placas-mães já têm controles muito mais sofisticados contra rootkit. Ah, Thiago, significa que é impenetrável? Nada é 100% seguro, mas está muito mais robusto do que foi. Então, dica de campeão aqui é você ter aí uma rotina de substituição dos seus equipamentos de 3 a 5 anos no máximo, tá? 5 anos no máximo. Troquem seus equipamentos todos da sua empresa.
Tem também aí um tipo de rootkit que vai atacar o firmware, né? Lá na BIOS, lá naquele sistema inicial lá da minha placa-mãe, né? E aqui, a maioria desses sistemas aqui, como adaptadores, discos rígidos e periféricos, os novos têm essa proteção que eu trouxe para vocês, tá? Então, dica, atualizar o seu hardware, tá bom? Para a gente fechar essa parte aqui, um rootkit é um malware projetado para se esconder profundamente no sistema, muitas vezes com privilégios máximos, tornando sua detecção extremamente difícil. Você vai ter que usar ferramentas externas para detectar que você tem um rootkit na sua máquina. Tudo bem? Avançando aqui, tá? Hoje em dia, o mais comum que vocês vão ver em todos os lugares é o ransomware, né? Porque o ransomware ele é o mais rentável, né? Porque qual é a moral do ransomware? Ele é um malware que vai criptografar um computador inteiro, ou uma rede inteira, ou um servidor inteiro, e ele vai dizer para a pessoa que foi vítima: ó, me paga um dinheiro aqui que eu te libero os teus dados de novo, tá? Então, normalmente o atacante pede esse dinheiro. Se o ransomware conseguiu comprometer a rede de tal forma a essa rede não ter backup, muitas vezes a vítima ela paga o resgate, tá? Engraçado que existe até um código assim de ética que normalmente o atacante realmente devolve os dados porque ele não quer acabar com o negócio, né? Ele não quer ficar, entre aspas, queimado, né? Então ele é um atacante idôneo, né? Mas a DCEV recomenda que você não pague o resgate, porque não há nenhuma garantia que o atacante vai te devolver, tá? Ah, Thiago, perdi tudo aqui. Bom, faça por conta e risco, porque muitas vezes você vai perder dinheiro. Tudo bem? Um caso bem importante que teve lá atrás foi o WannaCry, né? Talvez vocês conhecessem ele, contaminou tudo que é tipo de sistema. Foi um sistema aí bastante é, prejudicial, né? Todos os ransomwares funcionam da mesma forma, mas o WannaCry teve um êxito bastante grande aí, porque era dificílimo recuperar os dados sem backup, tá bom? Temos também, para a gente já encaminhar para o final, os scareware, né, que são aí softwares falsos que diz que a tua máquina está lenta, que tu tem que rodar, né, muito comum aí um site que tem aqueles bannerzinhos, né? Tem aqui aqueles aplicativos de celular que ficam dizendo, seu celular está lento, economize espaço no seu celular, clica aqui. Isso é um tipo de malware, é um tipo de ataque, não caiam nessa, né? Tem o cryptojacking que eu antecipei para vocês, que é, opa, que é justamente eu minerar bitcoins no meu sistema. Eu posso também utilizar bombas lógicas, que são nada mais do que um sistema, um malware que tem um gatilho, a TravelX, aquela empresa de câmbio, né, onde você pode comprar dólar, né? Ela foi contaminada por um ransomware e o ransomware ficou paradinho lá. Só que o ransomware estava junto com uma bomba lógica, que o ransomware ia ser executado na virada do ano, no Réveillon, onde tinha menos analistas, onde menos time, né? E através aí de uma estratégia de ransomware combinado com bomba lógica, eles conseguiram ter êxito, sequestrar os dados. A Travelex teve um prejuízo enorme, chegou a entrar em recuperação judicial, né? Porque teve esse problema aqui. Então, o tipo de ransomware que tem esse gatilho, a gente chama de bomba lógica, tá? Bomba lógica pode estar conectado com outros malwares, como eu falei, de ransomware também. E o mínimo que vocês precisam ter. Atualiza todos os teus sistemas. Eu sei que é difícil, às vezes tem lá, para quem trabalha em indústria, às vezes o sistema tal funciona com o sistema operacional tal, né? Então é difícil de atualizar, mas a atualização resolve 90% dos problemas, tá? 90% dos problemas. E atualiza o sistema operacional, firmware, tudo, tá? Tem um antivírus confiável, a DCEV ela é parceira Gold da Sophos, então se você quer um software que vai proteger, um antivírus que vai proteger seu computador, é um antivírus bom, e a gente sugere o Sophos, né? O Gartner tem lá um relatório dos melhores, e o Sophos já está há 16 anos como um dos melhores, então vale a pena vocês consumir esse material aí para entender um pouco melhor quais são os antivírus mais confiáveis do mercado. Tem um Faro aí e um navegador bom, né? Faro a gente também atualiza, a gente também sugere o Sophos Faro, né? Também
é uma recomendação que a gente tem. E treine usuários, né? A gente fez uma palestra no Secops Summit em Porto Alegre, né, no mês passado, no qual eu trouxe um dado que 95% dos incidentes de cibersegurança tem gente ali não treinada envolvida. Então, usuários são um vetor muito forte aí de problema. Então, pensa se eu tenho um sistema desatualizado, mais pessoas mal treinadas, eu vou ter incidente. Com certeza absoluta. Né? A atualização de patches não é difícil, mas se você tiver uma análise de vulnerabilidade como o Outpost 24, a Adserv trabalha com o Outpost 24, que varre todo o seu sistema, verifica se todos os sistemas estão com a última versão, estão com o último firmware, né? Tá tudo atualizado, tá tudo redondinho, né? Tu tem menor chance de problema, né? Tem um sistema, por exemplo, como um RMM, né, que permite você gerenciar um grande grupo de máquinas de uma vez só. Então a gente trabalha com o RMM da Deserve aqui, então a gente pode através de uma console, atualizar todo o meu parque de máquina de uma única vez. Com um clique só, eu consigo atualizar todos os meus Adobes, por exemplo, que eu citei, né? Tem outros sistemas que fazem isso também. A gente sugere que a gestão dos teus dispositivos seja feita por algum deles. O RMM é excelente para desktop, tá bom? E hoje em dia, né, não adianta ter um anti-malware se não tiver ele muito atualizado, que rode periodicamente, né, que tenha inteligência artificial, que analise comportamento. Então, né, hoje em dia é muito on the fly, né? A cada arquivo eu já faço a execução, né? Mas de repente vale a pena eu ter uma análise profunda, né, no meu desktop uma vez por semana, por exemplo. É um cuidado legal de se ter, tá? E use navegadores aí bons, né? Que bloqueia pop-up, que tem controle de cooking, que você limpe o seu cache regularmente, né? Que você pode ter controle dos seus dados. Eu uso o Brave, né? Recomendo vocês fortemente o Brave. Brave é um navegador bem bom para quem se preocupa com privacidade, né? Existem outros, né? Hoje as IAs estão criando seus próprios navegadores. Eu tô testando aqui o Comet, que é do Perplexity, né, que tu vincula já IA junto com o teu navegador. É muito legal, mas tem que ver se está preocupado com segurança da informação também. Então fica ligado nisso. Respeite as regras de firewall, de fio de navegação. Se você trabalha em home office, tenha uma estratégia de ZTNA, tenha uma estratégia mínima de segurança na sua casa, porque você pode ser um vetor, o atacante pode contaminar a sua máquina e da sua máquina contaminar a sua empresa. Preste bastante atenção nisso e treine usuários sempre. Hoje, a gente seguiu aqui a gente antecipou, né? A nossa aula seria amanhã, mas amanhã é feriado, então a gente antecipou. Então, nós temos um compromisso com vocês em treinamentos, né? Mas vocês mesmos deveriam ter responsabilidade, alta responsabilidade, e as empresas também, porque, como eu falei, né? 95% dos incidentes tem lá um dedinho humano no processo. Então, a gente tem que trabalhar o treinamento do usuário. Os usuários têm que saber verificar quando um anexo é bacana ou não é, né? Quais são os links que eu tenho, né? Botar o mouse em cima, ver lá quais são os links, desconfiar de qualquer coisa de pop-up, de qualquer dispositivo desconhecido. Eu achei um pendrive na rua, vou botar? Não. Fui numa feira, galera, fui numa feira, pra gente encerrar aqui. Fui numa feira e daí o brinde lá dos caras era um pendrive. E disse, pô, vocês querem mesmo que eu use o brinde de vocês? Né? Não se dá mais pendrive, né? Tipo assim, então fica ligado, né? Se vocês querem dar alguma coisa, pendrive talvez não seja a melhor escolha, tá? E no final de tudo, você tem que ter uma estratégia, né? Talvez o seu próprio antivírus tenha como botar o seu arquivo em quarentena, né, para evitar a propagação dele. Muitas vezes tem remoção, às vezes você tem que desinstalar alguma aplicação também. E, pessoal, no final do dia, se tudo der errado, vai ter que formatar a máquina mesmo. Tá? Então, pensa só, se tu tiver que formatar o teu servidor, como é que tá teu backup? Não deixe o seu backup no mesmo segmento de rede do que o seu servidor. Use uma estratégia chamada 3-2-1. São 3 cópias do mesmo arquivo em 2 lugares diferentes, sendo pelo menos um na nuvem. Porque a sua empresa pode
queimar, pode pegar fogo, pode pegar ranço, pode pegar uma série de coisas. Você tem que ter esse backup, né? E uma solução mais simples, talvez, é eu voltar a imagem aí, né, o backup limpo do meu sistema, tá bom? Então essa é a melhor forma de se defender contra o malware, é combinar tecnologia, atualização constante e conscientização do usuário. É só dessa forma que a gente vai conseguir reduzir aí. E no final do dia, né, eu preciso ter o meu backup, né, é a solução que eu vou ter se tudo der errado. Tudo bem? Se vocês gostaram, né, essa apresentação foi apenas uma demonstração da profundidade do conteúdo explorado no Security Plus, né? A gente vai fazer outras degustações, então fique ligado no LinkedIn da DServe, fique ligado no Instagram, nos grupos da DServe. Se você quer participar de algum grupo da DServe, é muito legal, network de alto nível, vale bastante a pena. Tá? Se você quer estudar com nós, vai ser um prazer te receber, tá? Esse é o meu LinkedIn, então se você quiser me chamar no LinkedIn, solicitar essa apresentação, eu posso te mandar também para já, né? Essa gravação vai ficar no YouTube, tá? E com isso aí, eu me despeço de vocês, eu agradeço imensamente essa véspera de feriado que vocês talvez estejam pensando aí em ir para a praia, né? A gente descansar, aproveitar a família, né? Tá aqui comigo hoje, nessa manhã. Desejo tudo de bom e um grande abraço. Fique com Deus. Até mais. Tiago, Oi, Yuri, tudo bem? tudo. O pessoal tá comentando aqui no chat se você pode disponibilizar o acesso da apresentação. Estão elogiando bastante Posso? você. Se você quiser dar uma olhadinha no chat, responder todo mundo. Bora, vou olhar aqui rapidinho o chat. Então, pessoal, quem quiser a apresentação, procura lá, T. Guedes Pereira, no LinkedIn, tá? Que eu passo para vocês imediatamente ali na faixa, sem problema nenhum, tá? Já mando para vocês agora mesmo, tá bom? Vamos ler aqui então. O Marcos falou que não conseguiu ler o QR Code. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui o LinkedIn, meu LinkedIn para vocês. Vou botar aqui no chat, tá? Quem quiser, tá aqui no chat o meu LinkedIn. Só clicar nesse link aí, tá? Marcos, um abração, tá? É o link aí, tá? Eliane, obrigado tá? Marcos, eu mandei o link. Celso, muito obrigado, muito boa. Valeu, Celso, obrigado por tudo, obrigado pela tua participação, tá? O Celso disse que não conseguiu participar desde o início. Celso, não tem problema, tá? Se você quiser, você vai poder ver a gravação no The Serve Academy, tá bom? E isso aqui foi uma demonstração do Security Plus. Te convido, se você tem interesse em atuar na cibersegurança ou aumentar seus conhecimentos, fazer o Security Plus da Computia, é bem legal. Neuci também disse que quer a apresentação. Neuci, tá já no link, ali é só me chamar no LinkedIn que eu te passo, Neuci, tá? Já me adiciona aí, já vamos bater esse bom papo. Samuel, corroboro com a fala do Marcos, também gostaria muito de ter essa apresentação. Tá na mão, só me chamar no LinkedIn, me chama no LinkedIn, hein, galera, senão eu vou me esquecer de mandar. É isso, galera. Muito bem. Flávio Silva também mandou o canal do YouTube. Vou mandar o canal do YouTube novamente. Se inscrevam no canal do YouTube, galera. Fique por dentro de todas as novidades, tá? E é isso. Eu quero, assim, respeitando. Eu sei que todo mundo tem horário, né? Então, respeitando o horário de vocês, eu me despeço, né? Desejo tudo de bom mesmo. E falamos aí. Na quarta-feira tem o Tech Day, né? Daí é um outro assunto. A gente vai falar de cibersegurança, né? Mas até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.